Silane, juntamente com o Kennedy, para me ajudar. Nós vamos adorar o nome santo do Senhor. Nós já podemos sentir a sua presença. Se o culto terminasse agora, certamente, nós já sairíamos daqui de posse de vitória. Mas como a nossa dirigente falou, o Senhor ainda tem algo a tratar os nossos corações. Eu quero louvar com você nessa tarde e dizer que Ele é grande. Glória a Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande adore ao Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande na minha e na sua vida nessa tarde. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh glória, pois só Ele é grande em toda a terra e em todo o céu. Livro de Jó, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo do 7 ao 9. Essa foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para a tarde deste dia. Livro de Jó, capítulo de número 14, versículos do 7 ao 9. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler o versículo 7, a igreja o 8, e nós vamos todos finalizar o versículo de número 9. Quem entendeu diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. 8, a igreja. Todos juntos o versículo 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Versículo 9, mais uma vez, vamos profetizar. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Pode sentar glorificando a Deus por essa palavra.
Meus irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês, prestando esse culto racional, sentindo a presença do Senhor que é real neste lugar. Dizer da minha alegria por mais uma vez estar aqui neste altar, tendo a honra de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa coordenadora. Louva a Deus porque, como eu sempre digo, o pastor Arnob e a irmã Antônia, eles são especialistas em investirem nos improváveis de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui nessa tarde. Glorificar a Deus pela vida da minha dirigente, irmã Jeane, irmã Érica, irmã Gessina, todas as companheiras que fazem esse trabalho. Eu estava no trabalho, mas desde o período da manhã eu estava ligadinha e vi o quanto que Deus já falou, já tratou com o seu povo. Mas certamente Deus ainda tem algo para falar aos nossos corações. E quando eu estava orando, irmãos, buscando em Deus uma palavra, ardeu em meu peito esse texto de Jó, capítulo 14. E quem nunca ouviu falar sobre a história de Jó? Certamente até aqueles que não servem ao Senhor, como eu e você servimos, já ouviu de alguma forma a respeito da história desse homem, que lá no capítulo 1, a Bíblia ela nos diz que Jó, ele habitava numa terra chamada Uz, e ele possuía algumas características essas que foram atestadas pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele testificou sobre Jó. Ele disse que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E lá no capítulo 1, nós vemos que Jó era um homem que possuía muitas riquezas. Ele era proprietário de terras, ele tinha animais, ele tinha gado, ele tinha fazendas. Ele tinha uma família numerosa, a Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Mas eu acredito que, assim como na vida de Jó aconteceu, também acontece na nossa vida. Chega uma determinada fase na minha e na sua vida onde tudo está bem, onde nada parece estar dando errado. A gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e procura um problema. E muitas vezes nós não encontramos. Mas há tempos que acontece na minha e na sua vida alguns de repentes. De repentes esse que, como o próprio nome já diz, nós não esperamos. Nós não projetamos. A Bíblia diz que Jó era um homem tão fiel a Deus, que quando seus filhos faziam banquetes, Jó, ele se levantava de madrugada para oferecer a Deus sacrifícios. Ele convocava os seus filhos para oferecer ofertas em sacrifício ao Senhor, porque ele temia que de repente os seus filhos pudessem pecar contra Deus. Esse era Jó, íntegro, reto. Em tudo que fazia, em tudo que falava, da forma como se comportava. Mas aconteceu num dado momento em que os anjos de Deus foram até a presença do Senhor. E junto com os anjos, Satanás, ele também veio e se apresentou a Deus. E Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, já antecipou o diálogo, porque Deus, ele conhece tudo e ele sabe de todas as coisas. E quando Satanás, ele veio até a Deus, Deus imediatamente, de uma forma antecipada, acredito eu, que olha para Satanás e pergunta: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas nós sabemos que Satanás, ele é acusador. E a Bíblia, ela nos diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é especialista em fazer isso. E eu e você, nós não podemos subestimar o poder que Satanás, ele tem. Mas o que eu acho lindo neste texto, lá do capítulo 1,
onde há esse diálogo entre Deus e Satanás, é que não é qualquer pessoa que testifica a respeito de Jó. Eu estou falando de um Deus que vê, que conhece, um Deus que enxerga não como eu e você, um Deus que vê não a aparência, mas a essência. E a palavra testemunho, irmãos, ela significa uma afirmação sobre algo ou sobre alguém. O testemunho, ele pode ser verdadeiro, como também ele pode ser falso. Tudo que é contrário à verdade é calúnia, é difamação. Alguém pode se levantar contra nós e falar um falso testemunho, sim, porque nós somos seres humanos e nós somos passíveis de erro, sobretudo quando nós não estamos alinhados com as Sagradas Escrituras. Mas há um Deus nos céus que não mente, que não fala inverdades e que testifica por mim e por você. E Deus me trouxe aqui na tarde desse dia para te dizer uma frase que Ele colocou no meu coração como algo profético, como um tema dessa mensagem. E eu gostaria que você se voltasse para essa noiva de Cristo bonita que está do seu lado, levantasse esse dedo de profeta e de profetisa e dissesse assim: vai voltar a crescer e dar frutos como uma planta nova. E nós sabemos que após esse diálogo que Deus teve com Satanás nas regiões espirituais, Satanás, como acusador, ele disse: só pode ser tudo isso. O Senhor o rodeou de grandes bênçãos, o Senhor o deu tudo, mas Deus que conhece a essência já disse assim para ele: olha, Satanás, em outras palavras, eu conheço o meu servo Jó, eu sei quem ele é. Você pode tocar em tudo que ele tem, porque eu sei quem ele é. Eu sei o servo que ele é diante de mim. Porque, igreja, muitos podem olhar para mim, para você, e julgar a medida de servidão que eu e você temos diante de Deus, por enxergar só o que é aparente. Mas Deus, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe o nível de intimidade que você tem com Ele. Eu posso não saber. A irmã Jeane pode não conhecer, porque como ela mesma falou, ela é apenas a irmã Jeane. E eu sou apenas a irmã Jéssica. Mas o Deus que você serve, Ele te mede de cima a baixo. Ele é um Deus tão grande, que todos os fios da minha cabeça e da tua cabeça, Ele tem contado. Ele é um Deus tão grande que todo o universo cabe na palma de sua mão. Então Ele te conhece. Você não precisa se justificar para ninguém, porque Ele sabe quem você é. Você não precisa contratar advogados, porque é Ele o teu advogado. E quando Deus, Ele deu autorização para Satanás, uma série de repentes começou a acontecer na vida de Jó. E é assim, querido, na minha, na sua vida também. De repente veio um vento, aí levou as propriedades. De repente veio outro vento, levou animais, levou casa, levou tudo. Mas Satanás, ele conhece aonde mexer para nos deixar sensíveis. Satanás, ele é especialista em tentar paralisar as nossas emoções.
E quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem do que eu vou falar. Você quer paralisar as nossas emoções? Toque na nossa cria. Toque no nosso filho. Independente se ele é certo ou errado. Nenhuma mãe, nem o pai que se preza permite alguém sequer tocar o dedo. Mas Satanás, ele tentou contra a vida dos filhos de Jó. Foi o seu último golpe. Veio um vento. Estavam todos reunidos na casa do seu filho mais velho. Eram 10 irmãos. Eu não estou falando de 1, nem de 2, nem de 3. Eu estou falando dos 10. Derrubou a casa. Matou os 7 filhos e as 3 filhas. Só sobrou o empregado. Porque sempre tem que ter alguém para nos dar as notícias, seja de boas novas ou não. Aí quando foram até a Jó, abra sua Bíblia aí no capítulo 1, a partir do versículo 20. Quando Jó, ele escuta o que tinha acontecido com a sua casa, com as suas propriedades, Marinalva, ele não ligou muito não. Eu creio assim. Mas quando ele escutou que a sua família tinha sido tragada por Satanás, a Bíblia diz no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Não está escrito que ele aqui murmurou. Não está aqui escrito que ele foi até a Deus falar coisas ruins ou pejorativas pelo que lhe tinha acontecido. Não. A Bíblia diz que ele, no sinal de humilhação, se vestiu de pano de saco e cinza, rasgou as suas vestes e se lançou em terra e adorou ao Senhor. Aí no versículo 21, a Bíblia diz o que Jó profere após essa grande tempestade lhe sobrevir. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito, 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 Rabai, Axandarabacai, seja o nome do Senhor. Aí no 22, para fechar, diz: e em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí a gente vai para o capítulo 2. Há um segundo encontro aí nas esferas espirituais. Está lá Deus, assentado em seu trono. Os anjos o adoram. E mais uma vez vem Satanás. E Deus se antecipa e diz: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Deus continua e fala: observaste meu servo Jó? Depois da tempestade que lhe aconteceu, depois que ele perdeu tudo, observaste aí, ó Satanás, o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, e se fosse eu e você? Nós por tão pouco, por um cabelinho de sapo, muitas vezes nós já queremos tomar a atitude de deixar de vir para a igreja e adorar aquele que é, que vive, que tem, que pode, que faz. Nós por tão pouco queremos paralisar. Nós por tão pouco
deixamos de servir a Deus como Ele é para ser servido. E eu na tarde decidi, assim como você, precisamos aprender assim como Jó, a adorá-lo independente das circunstâncias. Porque eu e você podemos não entender o porquê, mas lá na frente Deus nos mostra o para quê. Nada que Deus permite na minha e na tua vida é para a morte. É não. É para a vida. É crescimento. É amadurecimento. Aí você pode me dizer: irmã Jéssica, mas a senhora não sabe o que, é que eu estou passando na minha casa. Não. São não sei quantos mil anos de prova. Realmente, querida, eu não sei. Mas se você não recebeu a promessa, é porque você ainda não está no ponto espiritual que Deus deseja que você esteja. Porque eu e você só podemos receber o cumprimento da promessa se nós estivermos amadurecidos em Deus. Se nós estivermos preparados para viver os propósitos que Ele traçou para mim, para a tua vida. Jó, ele era tudo isso, sim. E por que então, irmã Jéssica, Deus permitiu isso? Se ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Ele não permitiu isso para que Jó fosse envergonhado. Não. Deus, Ele permitiu todos esses de repentes na vida de Jó, para que o nome dEle fosse glorificado na vida de Jó. Se você está passando por essa tempestade, seja de desemprego, seja seus filhos afastados do caminho do Senhor, ei, Deus me trouxe aqui como um canal de bênção para profetizar na tua vida e dizer: vai crescer, vai dar frutos como uma planta nova. Alguém pode pegar um machado e tentar arrancar a raiz, mas a minha Bíblia e a tua diz que ao cheiro das águas se renovará e dará frutos como uma planta nova. Não satisfeito com o que tinha feito na vida de Jó, Satanás, ele diz: mas ele ainda tem saúde. É por isso que ele ainda te serve, Deus. Aí Deus olha para ele e diz: olha, vá, toque, faça o que você quiser, mas só não toque na sua vida. Ei, crente, Satanás, ele não tem poder de tocar na minha e na sua vida. E se de repente ele tentar, é porque Deus deu autorização para que isso acontecesse, para que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida, para que você venha a ser canal de bênção para outros amanhã. Então se faz necessário hoje nós nos portarmos como esse servo fiel e adorar ao Senhor independente das circunstâncias. Aí Satanás vai lá, o fere, irmãos, com chagas malignas. Nada restou das propriedades de Jó. Nada. O que lhe restou foi apenas um pedacinho de caco de telha, que servia para coçar suas úlceras malignas, suas feridas. E a Bíblia diz que Satanás o feriu do calcanhar à cabeça. Oh, irmãos, um homem que tinha tudo e que agora não tem nada. A sua mulher, que às vezes a gente escuta muitas pregações falando sobre a mulher de Jó, mas ninguém que está aqui queria ser mulher de Jó. Vê sua casa indo embora, toda a sua riqueza, tudo que ela havia construído com seu esposo, e vê os seus filhos, irmãos, seus 10 filhos morrer. Por fim, vê o seu marido num estado de calamidade. Aí o que é que ela fala? Lá no capítulo 2, a partir do versículo 8. Perdão, versículo 9.
Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Ou seja, em outras palavras, o que ela está dizendo? Tu ainda mantém a tua fé nesse Deus? Tu ainda vai servir esse Deus? Jó, presta atenção. Olha a nossa situação. Amaldiçoa, Jó. Esse teu Deus e morre. Não tem mais esperança para você. Isso não significa, irmãos, que ela não amava o seu marido. É porque ela não aguentou a situação que ela viu e que ela vivenciou em sua pele. Porque cada um reage ao problema de uma forma distinta. Eu não posso achar que a Silane vai reagir da mesma forma que eu, a depender do problema que se levantar contra ela. Mas de uma coisa eu sei: o Deus da Silane é o mesmo Deus que eu sirvo. É o mesmo Deus dessa igreja. E aquilo que você não tem condições físicas ou espirituais para enfrentar, bote o seu ego no seu joelho e peça reforço espiritual. Foi para isso que Deus levantou homens e mulheres com o dom da intercessão. E o que é intercessão? É você deixar as suas necessidades e adotar nos seus joelhos a necessidade do outro. Eu não sei se algum irmão aqui ou alguma irmã já teve essa experiência de repente o Senhor nos motivar a orar. E quando a gente vai orar, a gente já quer apresentar a Deus as nossas causas, as nossas demandas, as nossas necessidades, porque é natural, né, irmãos? É natural. Quem nunca passa prova, levanta a mão e diga: eu. Ninguém. Todos nós passamos por dificuldade. Mas há momentos, irmã Maria, que a gente vai para o joelho e Deus diz assim: olha, para agora de orar por você e pelas suas demandas. Ora pelo irmão fulano. Deus dá nome, endereço, até RG e CPF, se possível for, para que eu e você venha a interceder, a orar. E eu quero te dizer um segredo. É um parêntese para voltar para a mensagem. Quando eu e você deixamos as nossas demandas de lado e nos levantamos pelo nosso próximo, Deus, Ele se levanta por quem nós oramos e se levanta também ao nosso favor. Eu acho tremendo quando chega algum pedido de oração aqui e a irmã Jeane ou alguma irmã do círculo de oração apresenta. Ou o nosso pastor, ou seja lá quem estiver moderando, apresenta: irmão fulano, irmãos pede oração porque está enfermo, irmão cicrano está hospitalizado, irmão Beltrano, quem vai orar? Eu! Da porta da igreja para dentro. Irmãos, não tem nada aqui escrito do que eu estou falando. Está vindo quentinho do céu. Vamos orar, a gente ora aqui. Mas quando a gente vai para casa, a gente esquece dos pedidos de oração que aqui foram feitos. Mas se eu e você enviar um pedido de oração, aí a gente quer que a igreja ore. Precisamos aprender a diminuir o nosso ego. Porque em João 3,30 está escrito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não se sobe diante de Deus de qualquer jeito. Para estar em cima, eu preciso fazer uma base na parte de baixo. E só se faz uma base no poder da oração. A oração é o nosso único elo de intimidade com Deus. É a única forma que eu e você temos de desenvolver relacionamento com Ele. E Jó, ele tinha isso. Mesmo com as suas circunstâncias sendo desfavoráveis, ele não pecou contra Deus. Ah, irmã Jéssica, mas espera aí, está escrito que Jó questionou. Sim, Jó questionou. Mas há uma diferença gritante entre questionar a Deus e murmurar contra Deus. Um filho
Quando ele chega para o seu pai, para pedir alguma coisa: pai, deixa eu ir para a casa da coleguinha, eu quero brincar lá com ela. Aí o pai diz: vai não. Qual é a resposta do filho para o pai? Ou melhor, qual é a pergunta do filho para o seu pai? Por que, pai? Por que eu não posso? Por que é que o senhor não deixa? Aí, a depender dos pais, às vezes o filho recebe uma resposta branda, uma justificativa que o acalma, ou uma justificativa que o deixa ainda mais incomodado. Porque tudo depende da resposta que eu e você damos. E como é a murmuração, irmã Jéssica? É quando o filho diz: pai, deixa eu ir para o canto fulano de tal. Aí o pai diz: vai não, menino. Mas também nada nessa casa dá certo. A casa do não. Porque isso, aquilo, outro. Isso é murmuração. Jó, ele questionou a Deus. Houve momentos que Jó desejou a sua morte. E no capítulo 14 que nós lemos, Jó, na verdade, ele compara a sua vida à de uma planta. Ele fala: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Ou seja, eu e você temos tempo aqui na terra de validade. Mas essa validade só quem dá é Deus. É na agenda de Deus que está registrado o dia que eu e você nascemos e o dia que eu e você iremos partir para Canaã celestial. E não adianta tentarmos prever a agenda de Deus, porque na agenda dele ninguém toca, ninguém mexe, ninguém altera. E pode até alterar, a depender do teu nível de intimidade com Ele, do teu nível de quebrantamento. O rei Zedequias certa vez recebeu uma sentença de morte. Disse: vai morrer. O profeta falou para ele: olha, Deus mandou eu vir aqui dizer que você vai morrer. Mas o que é que a Bíblia diz? Que ele se virou para a parede, orou a Deus, pedindo por misericórdia. Aí o mesmo profeta que disse que ele ia morrer volta lá e diz: Deus manda eu te dizer que vai acrescentar mais 15 anos, viu? Porque ele viu tua oração, teu aquebrantamento. Aí Jó aqui, ele compara a vida do homem a uma planta. Ele diz: a planta, ela pode ser cortada. E quem estudou sabe, lá no primário, que as professoras de ciências falavam: aqui está a terra, não é? A árvore está aqui em cima, a plantinha está aqui em cima. Debaixo da terra tem pedras, tem rochas. E debaixo das rochas tem água. A planta que ela se agarra à terra, quando o vendaval vem, ela vai embora. Porque as suas raízes não estão aprofundadas da forma correta. Mas vocês já viram como é um coqueiro, como é uma palmeira? Vem a tempestade, vem dilúvio, vem enchente, vem isso, aquilo, outro. Mas depois que passa, permanece de pé. Porque as raízes estão profundas. Não estão amarradas na terra, mas amarradas na rocha. Mas se alguém tentar cortá-las, ainda há esperança para a árvore. Que só sentindo o cheiro, a raiz não precisa nem necessariamente tocar. Mas se tiver pertinho, só o cheiro das águas brotará novamente. E dará frutos como uma planta nova. Deus me trouxe aqui para te dizer que independente dos de repentes que venham acontecer sobre a sua vida, sobre a nossa nação, sobre a atual conjuntura política, Ele te diz nessa tarde: eu te guardo, eu te protejo.
Estás no esconderijo do Altíssimo. Em você ninguém toca. Em você ninguém mexe. Porque lá em Salmos 37, verso 25, se não estou enganada, está escrito: fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, Rabaia Xandarabacai, nem a sua descendência mendigar um pão. Então para que temer, igreja? Independente dos de repentes, é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos guarda. Aí na história de Jó, para a gente finalizar, existe o período do silêncio de Deus, Érica, para ele. E o silêncio de Deus, queridos, na minha e na sua vida não é punição, não. O silêncio de Deus é medida protetiva. Quando ele está em silêncio, já dizia Cassiano, é porque ele está trabalhando. Ele é Deus. Ele é grande, como nós cantamos aqui. Aí Deus ficou em silêncio. E só no capítulo 38, Deus quebrou o silêncio e disse: ô Jó, preste atenção, rapaz. Aonde tu estavas quando eu fiz o mundo? Meu Deus, aonde estava tu, Jó, quando eu dei as cores, quando eu pintei essa terra? Eu sou grande, Jó, eu basto para você. Mais adiante acontece algo que eu acho lindo, irmãos. Nós dissemos aqui que Jó, ele não murmurou. Ele questionou, mas não murmurou. Mas acontece algo que eu acho tremendo. No período do silêncio, vem muitas afrontas, vem muitos levantes. De dentro de casa, de fora. E veio um levante que vale a pena a gente destacar na história de Jó, que foram seus 3 amigos. Amigos. Amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A Bíblia diz, no capítulo 2, que quando eles tomam conhecimento do que tinha acontecido com Jó, eles saem de suas cidades e vão até lá onde ele está. E quando eles veem o que aconteceu a Jó, eles ficam impactados. Não tem como não ficar. E eles ficam 7 dias e 7 noites em silêncio, observando, porque grande era o sofrimento. Até que Jó, ele quebrou aquele silêncio ali, e aí eles começaram, a querer apontar na vida de Jó algum pecado. Porque é assim, irmãos. Quando a gente vê alguém passando por uma grande dificuldade, no primeiro momento, aqueles que não são espirituais, aqueles que não têm discernimento de Deus, fica procurando fagulhas, agulha em palheiro para nos apontar. Procurando algum pelinho, algum cabelinho perdido no vento na nossa vida para dizer: isso aqui foi pecado. Isso aqui foi porque no ano de 1999 ele fez isso. Em 2002 ele fez aquilo outro. Rabaia Xandarabacai. Cuidado em quem você toca. Meu Deus. Cuidado, porque não se toca na menina dos olhos de Deus. Não se mexe em escolhido de Deus. E escolhido de Deus, irmãos, não é aqueles que têm cargo eclesiástico, não. Rabaia Xandarabacai. Escolhido de Deus não é apenas aqueles que têm posição de destaque. Rabaia Xandaraia Suriandeca. Escolhido de Deus somos eu e você que senta lá atrás, que no meio da multidão é camuflado, mas
Porque em Deus você é achado. Em Deus você é blindado. Em Deus você é protegido. E por conta de um justo, irmãos, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Apontaram, desceram a lenha, procuraram defeito. Em nenhum momento Jó pecou contra os seus amigos, Alessandra. Em nenhum momento Jó procurou se justificar. Porque quem está certo diante de Deus não procura justificativa perante os homens, não. Não procura, irmã Rosa. Não procura. Não procura. Não procura. Porque é Deus quem dá. Aí quando chega lá no finalzinho do texto, do livro de Jó. Jó, ele não peca contra Deus. Ele não peca contra os seus amigos. Nem tampouco contra a sua esposa. Mas ele se levanta como um atalaia. E agora ele dobra os joelhos. Ferido, com seu caquinho de telha. E começa a orar pelos seus amigos. A orar por aqueles que o acusaram. A orar por aqueles que diziam ser seus amigos. E no momento da sua dor virou-lhe as costas. Oh meu Deus. Precisamos tomar cuidado quando a gente abre a boca e diz: sou teu amigo. Sou tua amiga, conta comigo. Você não precisa dizer que você é amigo de A ou B. Você tem que provar que é amigo. E não se prova as coisas com atitudes aparentes. Eu sei que eu tenho amigos e amigas espirituais que são invisíveis. Como você também tem. Você está aqui sentadinho e sentadinha, mas você nem imagina que existe um batalhão diante de Deus. Que intercede pela tua vida. Que se consagra pela tua vida. Que jejua pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Arabaia Xandarabacai, Rebeia Suriandeca. Aí ele ora. E no momento que ele ora, a Bíblia diz, irmão Jeane, virou Deus o cativeiro de Jó. Abra sua Bíblia aí no capítulo 42. E fique de pé por bondade nessa tarde. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: o que foi que ele disse, irmãos? Volta de novo e fala. Ele diz o quê? E ele termina dizendo o quê? Nenhum dos teus pensamentos ou propósitos podem ser frustrados ou impedidos. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Mas o que eu acho lindo é o versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Jó, ele aqui estava dizendo que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora ele conhecia de perto. E só se conhece a Deus de perto quando a gente passa pela escola do deserto. Não venha me dizer que eu e você temos que desenvolver raízes na bonança, porque ninguém desenvolve raiz na bonança. Ninguém desenvolve intimidade com Deus quando tudo vai bem. É por isso que eu e você vivemos numa gangorra espiritual. Perceba, tempos bons, Deus nos permite passar porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Elas se renovam a cada manhã. Mas tem tempos que é necessário o Senhor nos jogar lá no deserto para dizer: epa, preste atenção.
Quem é Deus aqui sou eu, você é vaso. Eu sou o oleiro. E existe ainda algumas coisinhas que eu preciso tirar de você. Porque eu quero te usar na minha casa, eu quero te encher. E Deus não trabalha com qualquer vaso. Ele só usa aqueles vasos que se deixam ser moldados por Ele. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentos. Teve também 7 filhos e 3 filhas. E pasme, igreja, foi com a mesma esposa. O que prova a grandiosidade do nosso Deus. Eu não sei como você chegou por essas portas na tarde desse dia, mas me parece que existe uma palavrinha aqui que está regendo o mundo espiritual nessa tarde, que é milagre. Milagre! E eu não sei qual é o milagre que você veio buscar. Eu não sei qual é o setor da tua vida que precisa de milagre. Mas Deus me autoriza nessa tarde a dizer que o milagre já chegou. Quando você chegar em casa, Rabaia Xandarabacá, você não vai encontrar a sua casa como você deixou. Providência do alto te virá. Quando você menos esperar, Deus usa os improváveis para te abençoar. Às vezes, quando nós estamos na prova, nós pensamos em passar um telefonema para A, para B, para C, para D, para o alfabeto todinho. E muitas vezes Jeová fica só assim, olhando para mim e para você. E não permite, muitas vezes, que eu e você dê um grito de socorro para quem é humano. Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. Tem que ser para ele, tem que ser por ele, porque tudo é dele. E com a permissão da minha dirigente, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente e receber de Deus uma oração.